Aula 3. Síntese da nova aliança. O Império Asmoneus. A revolta dos Macabeus inaugura o terceiro governo do período do Grande Silêncio e é fundamental para a compreensão de muitos fatos históricos descritos no Novo Testamento. Logo após Antíoco IV Epifânio enviar oficiais obrigando os judeus a oferecerem sacrifícios a Zeus, um sacerdote de nome Matatias se recusou a oferecer tais sacrifícios e terminou por matar o oficial sírio que fora enviado por Epifânio. Matatias, juntamente com seus 5 filhos, fugiram para as montanhas e dessa forma nasce a conhecida revolta dos Macabeus, iniciada em torno do ano 165 a.C. Houve uma grande revolta contra os editos de Epifânio, e os judeus resistiram bravamente. Uma família de classe sacerdotal, chamada Asmoneus, resistiu vigorosamente aos editos e crueldades de Epifânio, recusando-se a adorar os deuses pagãos. O sacerdote Matatias e seus 5 filhos fugiram para as desertas montanhas, onde prepararam e organizaram a resistência. Aos poucos, cresceu o número dos que se puseram ao lado dos Macabeus. Matatias, o sacerdote, faleceu no ano 166 a.C., tendo sido sucedido pelo seu filho Judas Macabeus, que no ano 164 a.C. reconquista o templo da cidade santa, Jerusalém. Fatos importantes desse período. Os sírios lançaram 3 campanhas contra esses fiéis judeus. Uma pelo próprio Antíoco Epifânio, mas nenhuma teve êxito. Algum tempo depois, morreu Epifânio e irrompeu a guerra civil. Judas Macabeu, que sucedera ao seu pai Matatias, estendeu o seu controle sobre grande parte da Palestina, incluindo partes de Jerusalém. 3 anos após o dia da sua profanação, o templo foi purificado e os sírios estabeleceram a paz com os judeus. Judas Macabeu morreu em combate antes de chegar a ajuda romana a quem havia se socorrido. Seu irmão, Jonatas, tomou-lhe o lugar e, devido às inúmeras fraquezas da Síria, Jonatas tornou-se o comandante da Judéia. Ao morrer, foi sucedido por outro irmão, de nome Simão. O Império Romano apoiou a Simão e fizeram dele o governador da Judéia, e seu trono passou a ser hereditário. A Guerra Civil Judaica. Simão teve como sucessor seu filho João Hircano, e após a morte de Hircano, deu início a uma terrível intriga familiar que conduziu a Palestina a uma guerra civil, pois os 2 netos de Hircano, Hircano e Aristóbulo,
lutavam pelo trono vago. Choques, batalhas, homicídios e os massacres que se seguiram um após o outro marcam um período de turbulência na história judaica. Os judeus tinham em mãos uma grande oportunidade de restaurar Israel a uma posição de grande poder e influência. No entanto, desperdiçaram-na com disputa entre famílias. A situação na Palestina ficou insuperável por parte das autoridades judaicas. E por isso, Roma intervém, legando seu apoio de início a Aristóbulo. Porém, por este não atender ao apelo romano de cessar as batalhas, Roma transferiu seu apoio para Hircano II. O Império Romano. O Império Romano. No ano 60 a.C., chega a Jerusalém o general romano Pompeu. Ao chegar, ele sitiou a cidade, tomou-a, destituiu a Aristóbulo e o prendeu. Hircano II recebeu a autoridade de governo e foi nomeado sumo sacerdote, e Antípater como procônsul da Judéia. Assim, se inicia o período do governo romano na Palestina. As batalhas que se seguiram por toda a Palestina enfraqueceu mais uma vez o poder judaico, que ficara dividido pelas rixas familiares. Assim, durante o tempo em que Aristóbulo estava sob o domínio de Jerusalém, no ano 60 a.C., os romanos, liderados pelo valente general Pompeu, assaltaram a Palestina e destituíram Aristóbulo. Neste tempo, Pompeu, Crasso e Júlio César reinaram sobre Roma como o primeiro triunvirato, mas Júlio César logo se tornou governador único. Pompeu colocou Hircano no governo de Jerusalém, sem lhe permitir que fizesse o uso do termo rei. Também nomeou a Antípatro, cidadão da Idumeia, como procurador sobre as ordens de Hircano. Os dois filhos de Antípatro, Fazelo e Herodes, tornaram-se governadores da Judéia e da Galiléia. No ano seguinte, Antípatro foi envenenado e 3 anos depois, Júlio César foi assassinado em Roma. Isso se deu em 43 a.C. Fatos importantes desse período.